Olá, internautas da AltV, estamos começando aqui mais um programa Na Prancheta. Eu sou o Vinícius Ribeiro, estou aqui com meu companheiro de sempre, Sérgio Bertarelli. Tudo bem, Vinícius? Tudo bem, pessoal? Sérgio, vamos começar aí a semana. Eu vou te perguntar uma coisa, né? Você falou que ia começar um curso na semana passada, Isso, né? gestão técnica de futebol. E como é que foi? Foi legal, a gente teve uma apresentação, até o presidente do Flamengo foi presente, né? Apareceu, fez uma palestra. A gente teve também uma palestra de direito internacional, né? Direito do esporte, que eles falam foi bem interessante, mostrando algumas diferenças de valores que se pagam para clubes, como é que pode ser feito, essa nova jurisdição que estão querendo fazer para tentar melhorar talvez as unificar, finanças, né, dos clubes. Mas assim, é passo de formiguinha, mas foi bem legal, bem legal. A gente teve também 4 técnicos de sub-20 lá, da seleção brasileira, do Corinthians, da Ponte Preta e do São Paulo, que fizeram uma palestra para o pessoal. E agora a gente está fazendo o curso, né, como é EAD, então a gente está fazendo esse curso pela internet mesmo, e tem grupos de discussão, entregas de trabalho, esse tipo de coisa. Tá bem legal. Super interessante. Então a gente vai, ao longo dos próximos 2 Vamos meses, estar falando aí a respeito disso. acompanhando. 2 meses não, acho que vai até junho. Até junho? 3 meses. Então, os próximos 3 meses aí vamos acompanhar essa evolução aí do curso, que eu acho super interessante também. Infelizmente eu não consegui me inscrever para fazer, mas... E tem bastante coisa legal, o pessoal coloca... Agora há pouco mandaram um documento de um estudo feito pela FIFA, onde eles querem mudar a forma de disputa do Mundial Interclubes final do ano, para fazer algo mais chamativo, onde o europeu dê mais valor. Eles vão aumentar o valor do prêmio para 20 milhões. 20 milhões? 20 milhões para o primeiro, 15 milhões para o segundo, e o restante recebe o terceiro e quarto 10 milhões. Você participa, são 8, então quer dizer, é um aumento substancial. Até hoje você sabe quanto que era o valor de premiação? Não sei, quanto que o Atlético Mineiro procurada e o Inter acabaram perdendo por não se classificar para a final? Eu posso dar uma procurada. Pesquisar, né? Eu sei que o Corinthians, na época, ele recebeu 12 milhões, somando tudo. Então vamos dizer, o campeão 12 milhões, o vice provavelmente uns 8, talvez o Inter e o Atlético tenham perdido uns 3, 4 milhões aí, só por não ter ido para a final. É que você soma, né? Sim, soma a semifinal, exatamente, soma tudo, né? Caramba, tomara que dê certo. Eu tinha até pensado na hora que você falou, a gente estava falando até nos bastidores agora sobre essa nova fórmula do Mundial. Eu acho que é muito interessante você começar a fomentar outras disputas internacionais, né? Principalmente na América do Sul e Europa e tal, que são os grandes polos do futebol hoje. A ideia inicial, quando foi feito o Mundial da FIFA em 2000, depois daquele do Brasil, o próximo ia ser na Espanha. A ideia da FIFA era trazer os clubes europeus para mais abraçarem, né, o torneio. Então seriam o campeão da Champions League, o campeão da Copa UEFA, aí o campeão da Libertadores e o campeão da Sul-Americana, e teriam 2 campeões da Ásia, América do Norte, Oceania e África. Ia ser, na verdade, iam ser 4 grupos de 4. 3 ou 4 de 4. Não, era de 4 de 5. Eu tenho que procurar aqui no sistema. O que já era interessante. Porque aí, além disso, você ia ter o país sede, como né? país sede, você teria um representante desse país sede. Dava direitinho a fórmula que eles fizeram. E acabou não dando certo por causa da ISL, que descobriram que existia corrupção da ISL com a FIFA. A ISL, representante no Brasil, era o Kleber Toledo, se não me engano. Acho que o presidente do Flamengo era Kleber Toledo, se não me engano o nome dele. E aí descobriram uma porrada de corrupção, ele sumiu um tempo, né? Eu não lembro, vou procurar aqui qual é o nome dele, mas ficou bem interessante. Será que não seria legal, por exemplo, a gente fazer uma fórmula, ter uma fórmula do Campeonato Mundial parecido com a Copa do Mundo? De repente, assim, você ter o anual, porque também é difícil, eu acho que é difícil pro calendário do jeito que ele é hoje, de você conseguir reunir tantos clubes todos os anos. Mas se você de repente fizesse um ano, todos os anos você tem um Mundial como a gente tem hoje, basicamente como a gente tem hoje, e a cada 4 anos você faz uma coisa mais robusta, pegando os campeões dos últimos anos, que cada ano você ganha ou você é vice e você se classifica para esse Mundial, né? Entendi. Será que não seria legal então, fazer uma... existe um
uma linha de pensamento na Europa, onde os 6 grandes, Manchester City, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Arsenal, acho que tem mais um, onde eles querem, porque querem parar de participar da Champions League. E aí, deixando de participar da Champions League, eles montariam um campeonato onde os 20 maiores times da Europa participariam. E aí a UEFA já está com medo de perder isso, porque os 5 times mais ricos, entre os 10 times mais ricos do mundo, os 5 são europeus. São ingleses. Ah, são ingleses. Isso vai perder muito se eles decidirem que eles não querem mais jogar a Champions League. E o que é interessante é que o mesmo grupo que está por trás de fazer uma Libertadores das três Américas, né? América do Norte, Central e do Sul, também querem fazer esse tipo de coisa na Europa. Então eu acho que vai ser bem interessante. Vai ser bem legal. A gente discutiu algumas vezes aqui sobre a possibilidade de uma Libertadores unido às 3 Américas. Que eu particularmente sou totalmente a favor, mas eu sei que o Vinícius tem ainda umas ressalvas. Eu tenho algumas, muito por questão de viagem. Imagina você ir jogar em Toronto, ou é difícil para os clubes brasileiros, ou para os clubes, vamos dizer, um clube do Uruguai, vamos dizer, que seria o mais longe, né? E jogar lá em Toronto. Vamos supor seria muito complicado, que né? o Bahia Blanca, a Nacional Bahia Blanca lá da Argentina, ou não sei se tem mais algum time mais ao sul. Mais ao sul, se tem eu não lembro. Voar até Toronto, ok, eu concordo. Mas a exposição que você vai ter da marca, a forma que isso vai forçar os times a mudarem seus calendários e a pensarem mais a respeito. Qual que é o objetivo deles? O objetivo deles realmente é ir para Libertadores ou ir para a Sul-Americana? Porque a Sul-Americana seria algo mais, né, local, mais da América do Sul. E a Libertadores seria algo realmente continental, que valesse a pena. Porque é Libertadores da América, né? Libertadores da América. Passaria a ser Libertadores das Américas. Exatamente. Mas a América é uma só. Sim, exatamente, a América é uma só. Aí. Apesar que os americanos se consideram, eles são América, né? Não, eu considero eles América. Não, eu também, eles são América, mas o Brasil também é da América. Eu estou dizendo, eles se consideram os únicos da América, né? O resto é América do Sul, América Central, enfim. Vamos ver. Mas eu estava conversando na semana passada, eu estava discutindo sobre essa questão da Libertadores das Américas, né? Eu adoraria, eu acho que ia ser muito. E estava pensando assim, né? Bom, tudo bem, vamos pensar na questão de viagem, para explicar bem para nossa audiência aí qual é a minha ressalva, que é essa questão da viagem. Mas, pensando aqui, por exemplo, no jogo da semana passada do São Paulo lá na Venezuela, o trampo, né, o desgaste que gerou para o time ir jogar na Venezuela, o time teve que sair no domingo para jogar na quarta, teve que sair daqui no domingo, ir para o Panamá. Depois do Panamá eles foram para Bogotá, eles foram para Barranquilla, eu acho. E depois de Barranquilla, se eu não me engano foi isso. E depois de Barranquilla eles foram para a cidade onde eles foram jogar. Então foi alguma coisa nesse sentido. Eu sei que São Paulo demorou uma eternidade para chegar lá, teve que pegar 2 voos, teve que pegar ônibus de uma cidade para outra para poder chegar. Se for comparar com isso, que aí eu já retiraria um pouco da minha ressalva, se você vai, por exemplo, de São Paulo para Los Angeles, são 12 horas de viagem, mas você vai num avião super confortável, você sai daqui de São Paulo, você chega em Los Angeles, você vai com uma tranquilidade. Eu acho que a organização deveria ser, deveria não só promover muito também a questão das marcas dos clubes e tudo, mas também já prever custos de viagem mais altos. Sim. Então, as companhias aéreas poderiam entrar como patrocinadores. Mas você vê que eles viajaram. Mas você sabe por que eles foram para o Panamá, né? Por causa da Copa. Por causa da Copa. Isso. Não, mas é porque eles queriam ir direto para a cidade, mas a cidade não recebia os voos e a Venezuela não autorizou São Paulo, a Copa, para usar o voo lá, entendeu? Por quê? Porque não autorizou o voo fretado. Então São Paulo fretou um voo, na verdade a Copa fretou um voo para São Paulo até o Panamá e depois pegou um voo de carreira para a Venezuela, porque a Venezuela não autorizou um voo fretado chegar lá. É isso, foi por isso, porque senão a Copa ia fretar, para a Copa seria muito melhor, eles iriam seria muito mais barato para a Copa ir direto para a Venezuela. Exatamente. Mais perto, que comporte um avião daquele. Mas a Venezuela não autorizou a chegada do voo fretado de São Paulo para jogar lá. Coisa maluca. Então, foi por isso que São Paulo não foi direto para a Venezuela, teve que ir para o Panamá, não foi por causa da Copa. Então... Então eu acho que assim, de repente uma
uma companhia aérea, tipo American Airlines, ou enfim, ou a própria Copa, ou alguma companhia aérea que pudesse patrocinar, ou algumas delas pudessem entrar como patrocinadores de determinadas regiões, e eles fazerem os voos e tudo. Então, quer dizer, assim, em contrapartida, eles dariam os voos, né? Então acho que seria uma possibilidade viável. E outra, assim, no Canadá não temos times fortes, né? Então como é que seria também a divisão de por países, né? Quantos times iam participar dessa Libertadores? Quem seriam os classificados? Quantas vagas cada país ia ter? Isso é uma coisa que precisa definir Campeão muito, e vice. né? Eu acho que fica pouco, por exemplo, você jogar o campeão e vice. De cada país, aí você... Era assim nos anos 80, começou assim nos anos 90. Foi mudar em 98, 99. Mas você pega países que nem o Panamá, por exemplo. Não importa. Vai ser o campeão e o vice. Gente. E aí no Brasil que você tem times que poderiam... Porque você tem que pensar... Não. Brasil e Argentina, por exemplo, você tem mais times que podem disputar e dar qualidade pro torneio. Eu penso na qualidade. Você vê o jogo do Palmeiras hoje, você vê qualidade? Você vê o jogo do São Paulo, você vê qualidade? Não vê. Você, na verdade, nenhum dos 5 brasileiros, você não está vendo qualidade. O jogo vai vencer na trancos e barrancos. Então, esse negócio de qualidade é muito relativo. É preferível que você possa ter o campeão e vice, que eles vão investir muito mais no time, para o time pelo menos ser campeão ou vice, e o campeão da Copa do Brasil vai para a Sul-Americana. E aí a Sul-Americana dá uma vaga para, de repente... E a Sul-Americana eu acho que é muita coisa a ser pensada ainda, mas eu gosto muito dessa ideia. Eu acho que realmente é necessário, num momento de globalização, que já está até velho isso, eu acho interessantíssimo você fazer isso. Você acaba colocando sua marca em países de menor capacidade, onde você inicialmente sequer pensaria em colocar. Panamá, Nicarágua, são tudo, não vou dizer que são paga-pau, mas são países que valorizam o futebol brasileiro. Pode estar ruim, pode estar bom. Eles valorizam, eles gostam de ver. Agora, temos quantos países nas Américas, principalmente a América Central, que são muitos países. Não ficaria muito inchada essa competição? Não, porque aí você pode usar o mesmo estilo da competição da UEFA, da Champions League. Você tem essa pré, onde é só o campeão participa desses países pequenininhos, e se vencer, ok, entra em grupos. Porque são 8 grupos de 4, certo? Certo, seriam 32 times, é isso? Seriam, vamos dizer, no América do Sul você tem Uruguai, você tem 10 países aqui, 12 países na América do Sul, já seriam 24 países, já seriam 24 classificados, né? Então seria... E aí o Caribe continua com a CONCACAF, jogando esse torneio da CONCACAF. Ou de repente você poderia fazer torneios regionais que te classifiquem para esse torneio. Também, os melhores, vamos dizer, os 16 melhores da Libertadores da América do Sul. A Europa ela tem 46 países independentes. Quantos países tem nas Américas? Tem mais, eu acho. Você acha que mais que 46? Bom, só na América Central a gente tem aí uns 12, 13 países na América Central. Que você tem o Panamá. América do Sul são 10, né? 10 que disputam as eliminatórias, né? Mas tem as Guianas. A América do Norte só tem 2. 3. O México também é América do Norte. Só na parte geográfica, não na parte de divisão. Divisão de continente é só América do Norte e América do Sul. América do Norte é só Canadá e Estados Unidos. Na parte geográfica, sim. Então, a América Central é composta por 7 países independentes, banhados pelo Oceano Pacífico e do lado ocidental pelo mar do Golfo do México. Então você tem 2 mais 7, 9, mais 7. 10. Você tem uns 25 países aí. 25 países. Então você consegue colocar 32 times. Obviamente, Estados Unidos, México, Brasil e Argentina poderiam ter 3 representantes. E o restante 2. Né? Pode ser feito também. Mas eu acho que é muito interessante isso. Bom, a gente começou com a história da Libertadores, então vamos a ela, né? Como é que foram os jogos aí desse meio de semana? Bom, complicou muito a situação tanto para o São Paulo como para o Palmeiras, né? O São Paulo ainda deu 3 clubes brasileiros. O São Paulo ainda deu uma sorte muito grande no finalzinho, o Strongest conseguiu um empate com o River. E o Trujillones não fazia aquele gol. E não fazia aquele gol, exatamente. Driblou o Denis e o cara foi muito... não driblou o Denis, ele chegou sozinho e tinha um companheiro do lado e ele quis chutar pro gol e ele acabou errando, né? E realmente, esse time do Trujillones é muito ruim, não tem qualidade nenhuma.
A grama estava horrorosa também para jogar pro jogo, mas assim, não justifica. O Ganso ainda acabou perdendo o pênalti, ele fez o gol, mas perdeu o pênalti. São Paulo perdeu outros gols, mas não mereceu a vitória. Eu acho que porque tudo bem, no finalzinho ali, se o Ganso tivesse feito aquele gol, o Se tivesse feito o pênalti, o São Paulo não teria se aberto tanto no final e não teria tomado aquelas chances que o Fluminense teve, os contra-ataques no final do jogo. Mas eu acho que o empate foi um resultado justo, porque o São Paulo acabou não buscando o jogo. Foi o primeiro ponto do Trujillos, que vem agora, né, para São Paulo. Pega o São Paulo no dia 5 de abril, pega no Morumbi, a reestreia do Morumbi, né? Agora, então a situação do São Paulo foi muito complicada. Claro que ainda tem a chance, São Paulo se ganhar as 3 partidas provavelmente se classifica, mas de qualquer forma, porque o São Paulo iria a 11 pontos, né? Aí 11 pontos é muito difícil um time ficar fora com 11 pontos. Mas de qualquer forma ficou muito complicada para o São Paulo agora essa classificação. E eu não me lembro de alguma vez que o São Paulo tenha ficado fora na fase de grupos. Pode ter acontecido, mas eu não me lembro. Vamos pesquisar. Já o Palmeiras com a segunda derrota para o Nacional, né? O Palmeiras ficou com apenas 4 pontos. O Palmeiras jogou um primeiro tempo horrível contra o Nacional e aí no segundo tempo tentou voltar um pouco melhor, mas tomou o gol e não conseguiu correr atrás do prejuízo. O Palmeiras está praticamente fora. Se não vencer o Rosário Central já está fora da segunda fase. E pega o Rosário Central na Argentina no dia 6, né? Provavelmente deve ser o jogo da televisão. Então é uma situação muito dramática para o Palmeiras. O Palmeiras que eu acho que teria até mais obrigação do que o São Paulo por ter mantido a base do ano passado, por ter feito um grande investimento. E o Palmeiras realmente não conseguiu se encontrar esse ano ainda, está mal, acabou perdendo ontem no Campeonato Paulista pro Audax, né? Então o Palmeiras não tá bem e sabe Deus o que vai acontecer, né? Então o Palmeiras tem o Nacional do Uruguai com 8 e o Rosário Central com 7, o Palmeiras está com 4 pontos, todos já tem 4 jogos, então o Palmeiras tem mais 2 jogos ainda, mesmo vencendo os 2, o Palmeiras ainda pode ficar fora da segunda fase. Então quer dizer, é imprescindível vencer o Rosário lá na Argentina, claro que pode ganhar, até tem time para ganhar, mas não tem futebol no momento para ganhar do Rosário. Também vai ser dia 6, né, o jogo de quarta-feira, o São Paulo joga na terça. Então. São Paulo joga na terça e o Palmeiras joga na quarta. Terça-feira é forte. Aí a gente tem o grupo do Grêmio, né? O Grêmio acabou conseguindo se salvar no último minuto. Que impressionante. Um gol, 1-1, acabou empatando. O Grêmio, um time muito diferente do ano passado, né? A gente já vinha comentando isso, o Grêmio. Tá aí na tabela aí o grupo do Grêmio, então o Toluca tá com 7, o Grêmio acabou ficando em segundo lugar com esse empate, porque senão o Grêmio estaria com 4 pontos e o São Lourenço com 5, né? E o Grêmio pega a próxima rodada, o Grêmio pega a LDU fora, né? Então assim, pro Grêmio é imprescindível ganhar, se o Grêmio perder, se complica demais, mesmo o Toluca ganhando do São Lourenço, o que eu acho que vai acontecer, o Grêmio se complica demais se perder da LDU lá, na Colômbia, né? E eu acho que realmente o Grêmio está numa situação difícil, porém é melhor do que os outros dois, né? Melhor do que os dois paulistas, São Paulo e Palmeiras. Só para o pessoal ficar um pouco, né, informado em relação à transmissão, o jogo dia 5 vai ser às 7h30 da noite. São Paulo e Trujillos vai ser passado pela Fox Sports. Vai ser 7h30 da noite? 7h30 da noite. Aqui eu tava vendo às 9h45. Aqui para mim aparece como 19h30. Aqui eu tava 21h45 aqui, pra mim apareceu, mas tudo bem. Só se mudaram agora e colocaram aqui tá no site da Globo, então eu não sei se tá errado ou não, mas pelo menos aqui pra mim tá 21h45. O Palmeiras joga às 21h45 da quarta-feira, né, dia 6/4. Lembrando que essas 2 semanas vão ter eliminatórias, eliminatórias da Copa do Mundo, então a Libertadores vai parar por 2 semanas. Falar um pouquinho das eliminatórias? Bom, vamos só terminar a Libertadores aqui e a gente ainda tem Corinthians e Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro classificado, o mais garantido de todos, né? O Atlético Mineiro com 10 pontos em 4 jogos. O Independente Del Valle com 7, o Colo-Colo com 5. Então, quer dizer, o Colo-Colo tem 5 pontos para chegar no Atlético Mineiro em 2 jogos, né? Então, o Atlético Mineiro depende de apenas um empate agora e vai pegar o Independente Del Valle, né? Que é o que está disputando aí a outra vaga, né? O Independente Del Valle vai pegar fora de casa. Um empate garante o Grêmio, porque o Grêmio iria a 11 e o Independente a 8. E aí o último jogo ainda o Atlético Mineiro pega o Melgar, né? Então o Colo-Colo e o Independente se enfrentam. Não, pega em casa. Melgar em casa, mas aí o Colo-Colo e o Independente se enfrentam para a segunda vaga. Então o Atlético Mineiro, para mim, tá garantido, acho que não tem muita dúvida. Mais um ponto para garantir? Para garantir matematicamente mais um ponto.
né? Mas pra mim já está garantido mesmo assim, porque, enfim, o Colo-Colo teria que ganhar as 2 partidas e o Atlético Mineiro teria que perder do Independente Del Valle e o Colo-Colo ganhar as 2 partidas para conseguir... E lembrando que o Colo-Colo está com saldo de gols -2. Então, Então, realmente, é ele isso. tem que ganhar de goleada. tem que fazer uma 2 jogos, 2-0, 2-0. Mesmo assim, o Independente Del Valle teria que fazer um bom resultado contra o Grêmio, contra o Atlético Mineiro, desculpa, então... tá bem tranquila a situação do Atlético Mineiro. E a situação do Corinthians também eu acho que está relativamente tranquila, porque pega o Cobressal na última rodada em casa. Então, provavelmente mais 3 pontos garantidos aí. O Corinthians iria a 12 e Cerro Porteño e Santa Fé disputariam a segunda vaga. Seria interessante o Corinthians empatar esse jogo lá, na Colômbia, e garantir a vitória no Cobressal aqui em São Paulo. Mas, na pior das hipóteses, o Corinthians perdendo do Santa Fé e o Cerro Porteño ganhando do Cobressal, fica 10-9. Fica 10, 10 e 9. O Corinthians ficaria em terceiro. E aí o Corinthians pega o último jogo, o Cobressal, em casa, que iria a 12, e nenhum dos dois, e os dois não podem passar de 12. Não. Então o máximo que aconteceria se os dois empatassem era os dois e a 11. Então no mínimo o segundo lugar do grupo o Corinthians já garantiu. Né, mesmo perdendo esse jogo pro Santa Fé. Então esse jogo não é crucial pro Corinthians, mesmo perdendo pro Santa Fé. O Corinthians não se complicaria, né? Ficaria só ruim naquela fase do melhor classificado. Isso. Primeiro, segundo melhor, segundo com certeza, primeiro, com certeza. Então, são os brasileiros da Libertadores. A Libertadores só volta agora no dia... Em abril, primeira semana de abril. Primeira semana de abril. Volta a Libertadores para os times brasileiros. Bom, para todo mundo, né? Bom, você falou das eliminatórias, vamos falar aí das eliminatórias. O que a gente tem das eliminatórias? Além do Uruguai e Brasil. Ixi. O Luis Soares volta, né? Ele já está liberado? Já está liberado, ele volta contra o Brasil agora. E realmente vai ser um bom reforço para o Uruguai, né? O Luis Soares está jogando muita bola lá no Barcelona. Deixa eu achar aqui a tabela do... Então, eu acho que as eliminatórias elas estão bem disputadas. Eu acho que temos aí para classificar, para mim, Chile deve classificar com tranquilidade. Lembrando que o Equador está em Argentina, primeiro, né, com 12 pontos. Invencível, invicto. Invicto, assim. Exatamente. A gente está indo para a quinta e para a sexta rodada. Então o Brasil joga na sexta-feira, dia 25, contra o Uruguai. Na Arena Pernambuco. Isso. Aqui o Brasil está em terceiro, o Uruguai está em segundo. Eu acho que vai dar empate esse jogo. Eu não vejo outro... Bom, um gol do Luis Soares eu acho que vai rolar. Não sei, eu não consigo ver outro resultado no momento. Do que o empate. A gente tem Bolívia e Colômbia na quinta, Equador e Paraguai. Equador é o primeiro, eu acho que o Equador passa. Continua com 100%. Continua com 100%. Chile e Argentina, eles vai ser um jogão. Vai ser um jogão. O Chile tem 7, a Argentina tem 5. Então a Argentina precisa vencer o Chile para entrar na repescagem ainda. Mas tá muito cedo ainda, né? É legal, mas de qualquer forma, assim, eu acho que assim, o Equador tá conseguindo uma gordura importante. Ninguém imaginava que o Equador ia... Então, assim, se a gente contasse com Chile, Brasil, Argentina e Colômbia, que seriam, vamos dizer, os 4 mais bem... Chile, Brasil, Argentina... E Colômbia. Você não coloca o Uruguai? E Uruguai. São 5, né? E o Paraguai? O Paraguai não. O Paraguai eu descarto. O Paraguai eu não acho que tem uma grande chance de classificar, não. Então a gente tem o Equador que está intruso no meio. E o Paraguai, então? E o Paraguai, não, o Paraguai também. Porque tá Equador, Uruguai, Brasil, Paraguai e Chile, esses são então, eu digo assim, o Equador é o que está surpreendendo. O Paraguai tudo bem. Tá no momento ali, mas ainda não pegou os grandes, né? Ainda acho que só enfrentou o Brasil. Eu acho que os 3 últimos tá nessa Bolívia, Peru e Venezuela, são esses. Esses já estão fora. Esses provavelmente o martírio de não conseguir uma vaga para a Copa do Mundo. E aí a gente tem outro jogo na terça-feira, aí já é às 8h45, Defensores del Chaco, Brasil e Paraguai. Brasil e Paraguai. Então aí já vê que complica um pouco o Paraguai. Vai jogar em casa, mas joga contra o Brasil. Não que o Brasil esteja bem, mas sempre um jogo Brasil difícil. Joga na casa do Paraguai. É sempre um jogo difícil. Então vai pegar um dos grandes aí. Então quer dizer, temos 6 times para 4 vagas e uma repescagem. Deixa eu fazer uma pergunta agora, inventar aqui uma crise. Se o Dunga empatar o jogo com o Uruguai, perder para o Paraguai, Dunga sai? Olha, eu assim, apesar de muitas coisas, a gente tem que levar em conta também o histórico do Dunga. Apesar dos apesares de toda da convocação dele, dele ser o técnico, enfim.
Ele, na primeira passagem dele, ele teve uma participação foi espetacular. Foi ótimo. Ganhou tudo que ele disputou, menos a Copa do Mundo. E que só um ganha a Copa do Mundo. Que foi um destempero de 45 minutos. Exatamente. Que o Brasil ter passado da Holanda, né? E acabou que o Brasil não conseguiu a vitória, enfim. E acontece. É uma coisa que acontece, Copa do Mundo, é um jogo só, claro. é super difícil, só um time ganha, só uma seleção ganha a Copa do Mundo, então não dá pra você ganhar todas elas. Sim, não, eu não tô criando crise. Então não, assim, o Dunga, essa segunda passagem, o Dunga tá pegando uma herança muito ruim, que foi a herança do 7-1, que já veio antes com o Mano Menezes, quando o Mano Menezes assumiu a seleção, já não foi uma boa escolha. Pra mim já não foi uma boa escolha o Mano Menezes. Não, na época teria que ser o Muricy. Mas de qualquer forma o Muricy acabou recusando. Enfim, todo mundo sabe os motivos que ele teve. Mas de qualquer forma, assim, eu acho que o Mano Menezes não era a melhor escolha naquele momento. Eu acho que tinha outras escolhas que poderiam ter sido feitas já de cara. Se você for botar o Filipão, botava ele antes. Ou botava outro cara, ou botava até o Parreira, ou botava um cara que tivesse um gabarito para assumir a seleção brasileira. Eu acho que nem o Muricy tinha esse gabarito, apesar de ser um grande técnico. Eu acho que assim, ele nunca tinha dirigido a seleção brasileira, mas ele já tinha dirigido seleções. Não, o Muricy já. O Mano Menezes não. O Mano Menezes era a primeira experiência dele com uma seleção brasileira e ele convocava muito mal. Ele escalava a seleção muito mal, né? Tanto que perdeu a Olimpíada de bobeira para o time do México, que não era uma grande equipe. Acabou perdendo a Olimpíada, que era a grande chance do Brasil de conquistar um ouro. Você acha que o Brasil conquistou? Não, acho muito difícil. Apesar que assim, a seleção sub-20 está muito bem, a seleção brasileira sub-20 está muito bem, então eu acho que o Brasil pode aproveitar essa base que vem aí dos últimos anos da seleção sub-20 para poder ganhar a Olimpíada. Mas independente do ouro ou não, eu acho que tinha outros técnicos na época. E o Mano Menezes não fez um bom trabalho, o Filipão assumiu meio às pressas para a Copa do Mundo, porque a Copa do Mundo era no Brasil, né? Então a gente tinha aquele problema da pressão. Não foi uma boa Copa para o Brasil jogou muito mal a Copa inteira. Não tinha padrão de jogo não tinha uma unidade no time. Acabou tomando aquele 7-1 e o Dunga pegou essa herança. Então aí que eu quero chegar, né? O Dunga pegou essa herança toda de um descaso com a seleção aí durante 5 anos. Ele assumiu uma seleção em migalhas, né? Uma seleção despedaçada. Então para ele está muito difícil de conseguir reverter essa situação. E eu acho que existe uma grande chance do Brasil ficar fora da Copa do Mundo. Eu acho, pela primeira vez. Seria lindo. Se o Brasil que assim, se muda de se vez fosse uma cara, outra competição, identidade. se fosse uma outra competição com um nível técnico um pouco maior, o Brasil não classificaria. A chance do Brasil na América do Sul são poucos os times. Agora, com essa ascensão do Equador, alguém vai ficar de fora, concorda? Se o Equador classificar, alguém vai ficar de fora. Então aí você tem o Chile jogando bem. O Chile está com uma grande seleção. Você tem o Uruguai que tem uma seleção razoavelmente boa, uma seleção que joga junto há bastante tempo. Né? Você tem a Argentina, você tem outros times, você tem a Colômbia, que não é uma seleção ruim. Então, o Brasil, se não fizer o dever de casa e não conseguir conquistar pontos, principalmente contra os adversários diretos, porque contra a Venezuela, Bolívia, Peru, provavelmente os pontos vão vir. Mas o problema é assim, contra o Chile, contra a Argentina, e o Brasil empatou 2 jogos, já perdeu, enfim, o Brasil está num limbo, né? Então se o Brasil não conquistar bastante pontos, vai chegar na reta final precisando de muitos pontos, né? Então acho que aí fica um pouco complicado. Então o Brasil pode falar, claro, é muito cedo para falar, mas eu acho que o Brasil tá fora. Não acho que tá fora, mas eu acho que hoje, se eu fosse apostar, eu não apostaria na classificação do Brasil. Tudo bem. Polêmico. Eu acho que podem me criticar depois, falar, você estava falando que... Mas é isso, tem que ter coragem de bancar a sua opinião. Eu acho que hoje, com a seleção que o Brasil tem hoje, só tem o Neymar, que é o diferencial. Os jogadores da seleção jogam muito bem nos seus clubes. Mas ele não é diferencial na seleção. Então é isso. Eu falo, o único jogador de ponta, fora de série, na seleção é o Neymar. E ele não é fora de série na seleção como o Messi na Argentina, por exemplo. Por quê? Porque ele não tem o Suárez, não tem o Messi, não tem o Iniesta, não tem os caras que jogam com ele ali, que faz toda a diferença. O Mandorinha só não faz o verão.
Né? Então, o que acontece? O Brasil tem outros jogadores muito bons, que são muito bons nos seus clubes, mas na hora de jogar junto na seleção o negócio não rende. Então, eu acho que o Brasil está numa situação bem complicada, precisa abrir o olho agora. Então, aí voltando à pergunta que você fez, que foi todo esse rodeio para chegar na pergunta que você fez. Né? Se o Dunga sair, acho que não seria a melhor opção. Quem entraria no lugar do Dunga? Quem perderia, sairia perdendo nessa seria o Corinthians. Porque eu acho que o único cara hoje que tem capacidade para assumir uma seleção brasileira é o Tite. E mesmo assim eu não acho a melhor opção. Porque é um cara que nunca dirigiu uma seleção. Né? Ele dirigiu mais. Ele dirigiu quem? Que seleção? Ele dirigiu Emirados Árabes. Acho que não, acho que o Tite não. Então eu acho que poderia ir. A gente teria duas opções aí para a seleção brasileira caso o Dunga caísse. Você pode até colocar mais opções. Mas para mim as duas opções hoje seriam Tite e Muricy. Seriam essas duas opções para mim. O Muricy está começando um trabalho agora. Mas ele tem o desejo ainda de dirigir a seleção. Né? Então... Não, ele não. Só dirigiu clubes brasileiros e Al-Hilal e Al-Wahda dos Emirados Árabes. Não dirigiu a seleção, Muricy? Então, bom, eu achei que ele tivesse dirigido o México ou alguma coisa assim, alguma seleção menor. Mas acabou não dirigindo. Mas eu acho que assim, as duas melhores opções no mercado hoje brasileiro, e eu não acho que técnico estrangeiro resolveria. Eu acho. Você acha? Eu acho que se viesse o Guardiola, resolveria. Mas o Guardiola já está acertado com o Manchester City. Sim, mas ele não viria agora. Mas o sonho do Guardiola... Então, mas tudo bem, mas ele viria em 2019. Para a Copa de 2022. Isso. Beleza, mas a gente está falando de 2018. Né? Eu acho talvez que... o Sampaoli? Talvez. Ele ainda está no Chile. Não. Não, ele saiu? Ele não é mais técnico do Chile. Foi mandado embora. É uma opção. Ele está no mercado. Tá livre? Nossa, porque o São São Paulo não trouxe ele, caramba. Quase veio pro Palmeiras. Enfim, bota o Gareca. O Gareca. Mas enfim, eu acho que o Brasil não seria a melhor opção agora tirar o Dunga. Mas no caso de tirar o Dunga, eu acho que pra mim Tite e Muricy. Quem que você colocaria? Saindo do Dunga. Difícil, né? Difícil. A gente não tem jogador suficiente ou com capacidade para jogar na seleção e a gente não tem técnico. Eu não quero tirar o Tite do Corinthians. Aliás, o Corinthians eu acho que é um dos clubes que mais cedeu técnico ultimamente para a seleção. Mano, Luxemburgo e Tite. Não dá, né? Ferra a gente. Mas é isso. E aí eu acho que... O melhor técnico para mim é o Tite. Pra sem mim também. dúvida nenhuma. Pra mim também. Até porque... Ele seria a minha primeira opção. Claro que com uma conversa longa, com uma longa conversa com ele, para saber qual seria a atitude dele com relação à seleção. Mas eu acho que ele é um cara muito agregador, é um cara que sabe trabalhar o grupo. Só que eu acho que com o grupo hoje da CBF, ele não assumiria. Bom, a gente precisa chamar um rápido intervalo e na volta a gente tem mais outro Fórmula 1, temos surf aí que a gente acabou não falando ainda. É verdade. Então vamos para um rápido intervalo e a gente volta já. Olá, eu estou aqui para tocar sua consciência. Nossa saúde ganhou o movimento Mama Amiga pela Vida, uma ação social e voluntária que trabalha pela prevenção do câncer de mama. Esse trabalho leva informação às mulheres, apoio e um toque de carinho, com campanhas como a Rede de Pontos de Prevenção e o modelo Mama Amiga, que ensina a identificar possíveis alterações nas mamas. Para saber mais, acesse e participe desse grande movimento pela vida da mulher. Olá, eu sou César Freitas e convido você para assistir o HQ e Companhia, o programa que traz o mundo da cultura pop para você. Cinema, história em quadrinhos, animação, seriado, tudo isso para você aqui toda sexta-feira às 5 da tarde, na sua TV da internet.
triste. Menos da metade da população tem água potável para beber. 2.000 crianças morrem todos os dias por beber água contaminada. Por isso, quem não tem água não desperdiça nada. Ajude a acabar com o desperdício antes que a água acabe. Eu sou o Ronaldo Luiz, jornalista e apresentador do Agropapo aqui na UTV. E quero convidá-lo para você acompanhar o Talk Show do Agronegócio todas as terças e quintas, das 11 às 11h30 da manhã, aqui na TV da internet. Oi, eu sou Letícia Spiller e quero convidar vocês a fortalecer o movimento que quer criar uma lei para acabar com o desmatamento no Brasil. Nossas florestas não podem mais ser destruídas. São elas que garantem a nossa qualidade de vida. Eu quero floresta em pé, água fresca, clima ameno e desmatamento zero. E você? Participe, assine a petição. Estamos de volta aqui com Na Prancheta, falar um pouquinho aqui que a gente teve Fórmula 1 esse final de semana, né, Sérgio? Foi um GP cheio de surpresas, cheio de coisas interessantes. Então você teve na pole Hamilton e Rosberg, né? Que fizeram os dois, que saíram, largaram na frente. E continuaram. Em terceiro o Vettel. E na largada o Vettel assumiu a liderança. Na largada. E aí ele foi liderando até a 18ª volta, quando houve o acidente do Alonso. O Alonso capotou, foi bem feio o negócio. Né? Ele errou, ele assumiu o erro, ele errou a freada, calculou mal. E ele falou, é difícil, né? 300 km por hora, você calcula um pouquinho errado, né? Bateu no cara, capotou o carro, mas saiu ileso, graças a Deus saiu ileso o Alonso. E aí teve bandeira vermelha, tiveram que interromper a corrida, né? Aí nessa bandeira vermelha, a McLaren trocou a estratégia. E aí eles saíram da bandeira vermelha com pneus macios e para ir até o fim da corrida. E a Ferrari estava com a estratégia de fazer 3 paradas. Era 3 paradas da Ferrari e 2 paradas da Mercedes. McLaren, eu falei McLaren, era Mercedes. McLaren é do Alonso. E aí aconteceu que na volta, realmente, a estratégia da Mercedes acabou sendo melhor, dando mais resultado, e o Vettel ficou em terceiro. Mesmo assim, o Vettel ainda chegou no finalzinho com chance de passar o Hamilton, mas não conseguiu, né? Acabou errando na última volta. Pelo que você viu, o que você acha desse? Você chegou a assistir a corrida? Então, assisti boa parte dela. Você acha que a Mercedes vai dominar realmente? Eu acho que esse ano vai ser mais equilibrado, porque a Austrália é um dos piores circuitos para a Ferrari. Calor, né? Um calor então, se no pior circuito para a Ferrari, dos 21, a Ferrari conseguiu fazer frente, né, porque o Raikkonen estava muito bem na corrida. Ele chegou a assumir a segunda posição, a Ferrari chegou a ficar com os 2 primeiros lugares. E o Raikkonen acabou tendo problemas no carro e no final abandonou a prova, e quando abandonou a prova, o carro dele pegou fogo. Então, realmente foi ruim para a Ferrari nesse ponto. Mas a Ferrari conseguiu fazer frente à Mercedes. E aí a Williams que realmente já desponta como terceira força. O Massa ficou em quinto, né? O Bottas ficou em 8º nessa corrida, somou bastante pontos. Então o Massa fez uma boa corrida, apesar dos problemas que ele teve durante a corrida. Ele acabou fazendo uma boa corrida, acho que realmente não tem chance alguma de título. Acho que o título vai ficar provavelmente com a Mercedes, deve ficar com a Mercedes, mas a Ferrari tem alguma chance. Será que dessa vez o Rosberg vence? Bom, já começou bem, né? Começou a vencer na primeira corrida, o Hamilton reclamou que ele deu ele espalhou numa curva lá e atrapalhou um pouco o Hamilton logo no começo da corrida, mas o Rosberg pediu desculpa, que ele errou a freada, ele disse que ele errou a freada e aí acabou espalhando um pouco na curva e o Hamilton estava vindo por fora para passar ele.
Pode, claro. Se ele está em primeiro, se ele quiser andar fazendo zigue-zague a 10 por hora, ele pode, ele estando em primeiro. Então, na verdade, o problema pro Vettel foi a bandeira vermelha mesmo, que atrapalhou um pouco ele. E depois teve uma bandeira amarela que juntou todo mundo de novo. Então foi bem movimentada a corrida. Ficou 20 minutos parada depois do acidente do Alonso. Você assistiu o compacto ou você assistiu ela? Eu assisti o compacto. Não, assisti o compacto. Difícil, assisti 3 horas da manhã. Não carece, né? Não é tão legal assim, não é mais tão legal assim. Não, assisti o compacto e foi uma boa prova. Foi uma prova interessante e eu acho que esse ano a gente vai ter uma briga um pouco maior aí entre Mercedes e Ferrari. Espero que tenha, né? Para saludabilidade do campeonato. Tá muito chato. Você tem uma equipe só. Você chegou a ver já alguma diferença dessas regras que eles estão querendo implementar? Não, ainda não teve a diferença, a grande diferença foi na classificação, né? Tá. Mas ainda não, porque realmente quem eram os primeiros continuaram sendo os primeiros. Então, eu acho que, na verdade, essa regra acabou prejudicando quem está um pouco mais atrás. Quem tem carros piores acabou prejudicando, né? Porque a cada minuto é eliminado um cara, enfim, é bem complexa. Você não faz estilo antigo. Você tem meia hora, você coloca o carro na pista, corre o máximo que você puder, às vezes que você quiser, acabou. Não, às vezes você quiser, você tem X voltas para dar, né? Antes não era. Não, antes era, você tem X voltas para dar. Na época do Senna, do pequeno. Não, você podia andar quantas voltas você quisesse. Até conseguir o melhor tempo. Você tem um período, 1 hora de aberta, a janela aberta. Eu acho que ia ser mais justo. É que eles gastam mais, né? Então eles estão querendo economizar dinheiro. Então a política da Fórmula 1 é redução de custos, por isso que eles acabaram com o reabastecimento. Mas o Mosley não quer, né? Economizar. Ele, na vida dele, não quer economizar. Não tem jeito. Né? Então a Fórmula 1 começou agora, a próxima etapa é Abu Dhabi, é isso? Bahrein. Não, Bahrein. Daqui 13 dias. Próxima etapa, daqui 2 semanas, a etapa do Bahrein. E vamos torcer aí para que as coisas fiquem um pouco mais disputadas na Fórmula 1. Sem dúvida. E na semana passada ainda a gente teve a finalização, né, da etapa de Gold Coast, né, de surf, do Mundial de Surf. Quem venceu foi o australiano Matthew Wilkinson. O Matthew realmente ele mereceu a vitória. Nas quartas de final ele ganhou do Adriano de Souza na última onda. Na semifinal ele também, a onda 6,60 dele aí que está aparecendo na tela, ele fez também, ele entrou na onda faltando acho que 15 segundos ou 20 segundos para acabar, para sair a onda, para tocar o sino, né, e acabar a bateria. Então ele acabou eliminando o Felipe Toledo na semifinal e foi para a final ele e o Koloyandino, o americano Koloyandino, ele acabou vencendo. Então já começou com a vitória, foi a primeira vitória dele em uma etapa. Mas nesse Gold Coast, né? Isso. No Gold Coast, só o Toledo e o Mineirinho, né, que foram bem. O restante acabou. Os brasileiros não foram muito bem nessa etapa. Não é o costume dos brasileiros irem muito bem nessa etapa. Não é o costume. Não é o costume. É uma etapa muito dominada pelos australianos, porque é uma onda bem característica de lá. Mas o Toledo foi campeão ano passado, claro. Mas se você olhar os resultados tirando históricos... o Toledo, o restante... nos outros anos é muito difícil o brasileiro chegar na final ou na semifinal. Né? Então não é uma etapa que realmente, agora já em Bells, os brasileiros têm um pouco mais de chance, né? O Gabriel Medina, o próprio Adriano de Souza e talvez o Ítalo Ferreira. Eu acho que a grande surpresa de Bells pode ser o Ítalo Ferreira. É um cara que tem muita qualidade para surfar essa onda, né? Tem muita técnica. O Felipe Toledo, infelizmente, na bateria contra o Matt Wilkinson na semifinal, ele acabou se machucando numa manobra aérea que ele tentou, a onda acabou voltando no fundo da prancha e ele teve um estiramento, então ele vai já direto para a Califórnia, ele vai ficar fora das próximas 2 etapas, a etapa de Bells, que começa agora na quinta-feira, a abertura da janela, e na etapa de Margaret River, que é agora no comecinho de abril também. Dia 5, né? Dia 4? Que começa? Eu acho que não, acho que é um porque pouquinho mais. Não, porque se começa agora dia 22, certo? Começa dia 24. Tá, 24. Então vai terminar dia 3. A etapa de Margaret River começa no dia 8. Dia 8 de abril. Dia 8 de abril. Dia 8 de abril então começa a Margaret River. Deve terminar dia 17. Isso, termina até dia 19, né, a janela abertura, e o Rio só começa em maio. Então o Felipe Toledo tem aí 2 meses para se recuperar e chegar 100% no Rio, que é o que ele está apostando, né? Tomara. Então ele já vai ter 2 descartes aí já no começo da temporada, o que é muito ruim para ele. Dificulta muito a briga pelo título, mas de qualquer forma
como existem esses 2 descartes, são computados só os 9 melhores resultados, ele começou bem, que acabou indo para uma semifinal já, né, conseguiu já um 3º lugar nessa primeira etapa, e que esses resultados não se repitam, né, que ele consiga fazer resultados melhores, 9º, 5º lugar, para poder... É possível, se alguém ficar em 3º todas as etapas, ser campeão? Claro, com certeza. Ó, 3º em todas as etapas, o 3º colocado, se eu não me engano, ganha 6.500 pontos. Então faz 6.500 vezes 9, 65 mil pontos, menos 6.500 dá 49 mil pontos. O campeão ano passado teve, ó, só pra gente ver, o campeão ano passado, que foi o Adriano de Souza, 2015, teve 57 mil pontos. Ele faria 49 mil. Ficaria um pouco difícil, mas é possível, porque o Adriano de Souza ano passado ganhou 2 etapas e ficou uma em segundo, né? E conseguiu bons resultados. Ele teve 2 primeiros, Então, por exemplo, 2 segundos, 2 terceiros. No ano passado, o Felipe Toledo, ele faria exatamente a mesma pontuação, próximo da mesma pontuação que ele fez esse ano. Então, cara, eu acho que precisa ganhar. Para você ser campeão, você precisa ganhar, precisa fazer finais, né? Você vê, ano passado o Felipe Toledo ganhou 3 etapas e foi em 4º lugar. Então não significa que você ganhar as etapas, então é regularidade, o negócio é de regularidade. Então se você fizer semifinal em todas as etapas... Ou torcer para ninguém nunca repetir o campeão. Ou torcer para não repetir, enfim. Ou para que o campeão tenha outros maus resultados, né? Os campeões tenham outros maus resultados. Então esse ano a gente já começa, os melhores brasileiros realmente são Felipe Toledo e Adriano de Souza, né? O Felipe Toledo em 3º lugar e o Adriano de Souza em 5º. Que foram os melhores brasileiros. A gente teve o Caio Belli, que ficou em 9º. Aí já os outros brasileiros ficaram em 13º, Gabriel Medina e Ítalo Ferreira ficaram em 13º, o Igor Dantas e Jadson André também. E aí os demais brasileiros acabaram ficando, lembrando que o Alejo Muniz ainda se recupera da lesão do ano passado no joelho e não disputou essa etapa. Ele deve voltar agora em Margaret River, ele deve voltar na próxima etapa de Bells, ele ainda não disputa. Então o Alejo Muniz ainda se recuperando da lesão. No feminino quem venceu foi a Thalia Wright. Ela venceu na final a Courtney Collang e ela já começa na liderança aí do ranking feminino. Não temos nenhuma brasileira, né, no ranking. E a etapa agora de Bells também vai casar com a masculina, né? Então vão do dia 24 de março ao 5 de abril, a etapa de Bells também feminina. Então legal essa junção do masculino com o feminino. Então super interessante e tomara que realmente desenvolva muito mais aí o ranking feminino, né? Se tivessem mais surfistas, tivessem o mesmo número de surfistas femininas como masculino, certamente a brasileira estaria entre as classificadas. Mas infelizmente a gente não tem. Capaz que em algumas etapas ela possa ser convidada a disputar, mas de qualquer forma... Ela deve disputar o Rio. Provavelmente deve disputar aqui no Brasil. Mas o foco dela agora é o WQS e ela está com muita dificuldade de conseguir patrocínio, né? Então realmente precisa de apoio para o surf feminino, para deslanchar um pouco mais aqui no Brasil. Realmente quem domina são as australianas e as americanas, né? São as que dominam o circuito feminino, né? Eu estou tentando achar aqui uma informação, eu estou sem internet no meu computador, eu estava com as informações que o Novak Djokovic ele acabou vencendo a Indian Wells esse final de semana e ele já conquistou 27 títulos do Master 1000 da ATP. Então ele se igualou a Rafael Nadal como maior vencedor. Maiores vencedores de ATPs 1000 pontos. Só para completar aqui, no torneio de Bells, que a janela tem abertura agora na quinta-feira, perdão, temos na primeira bateria Jeremy Flores, Caio Belli e David Cattles. Na terceira bateria, Ítalo Ferreira, Kano Igarashi e Dustin Payne. Na quarta bateria, Gabriel Medina, Conor Coffin e um qualifying, já está definido um qualifying. Na sexta bateria, Adriano de Souza, Michel Borges e também um qualifying. Na sétima bateria, Kelly Slater, Kai Otton e Alex Ribeiro. Na nona bateria, Matthew Wilkinson, Coloio Andino e Miguel Pupo. Na 11ª bateria, Josh Carroll, Igor Dantas e Matt Bentin. E na 12ª bateria, John Flores, George Smith e Jadson. Mas o George Smith ele tá na... Tá, ele conseguiu classificar do ano passado, né? Ele ficou acho que em 13º. Ele ficou 4 eventos sem participar. Não, mas mesmo assim, né? O resto dos resultados dele, no resto dos resultados ele conseguiu a classificação, né? O George Smith. Então, essas serão as baterias dos brasileiros a partir de quinta-feira, né? E vamos torcer aí pelos brasileiros em Bells
fazerem bonito e conseguirem aí, quanto mais brasileiros a gente tiver entre os 10, melhor, né? Sem dúvida. Com certeza. Seria legal se todos os brasileiros estivessem saudáveis para disputar esse torneio, pra gente poder ter mais chances. Né? Teriam 10, agora são 8, né, que estão disputando, já que o Felipe Toledo e Alejo Muniz estão machucados. Fora. Então, provavelmente o Alejo deve voltar em Margaret River. Se não voltar em Margaret River, volta com certeza no Rio de Janeiro. Já começa atrás de todo mundo, né? Porque três etapas machucado já prejudica bastante, mas o grande objetivo dele esse ano é conseguir se manter pro ano que vem, e aí esse ano que vem ele disputar 100% para buscar alguma coisa melhor. O Alejo, isso. E o Felipe Toledo, realmente, ele já veio para esse ano pensando em título, mas com essa lesão fica um pouco mais complicado. Ele já tem 2 descartes importantes aí. Então ele terá que fazer grandes resultados aí. Será que a gente vai ser um terceiro campeão? Tomara. Chance temos, né? Tem o Gabriel Medina, tem o Adriano de Souza, tem o Ítalo Ferreira, que eu acho que o Ítalo Ferreira ainda está amadurecendo. Acho que ainda demora um pouco para ele realmente disputar o título. Será que o Gabriel Medina tem... Surf ele tem para ser campeão, mas será que ele... Não é muito arriscado ele esperar dar o segundo semestre para fazer aquela arrancada? Então, mas ano passado foi o que aconteceu, foi isso, né? Porque ele ganhou num ano e a pressão veio muito forte em cima dele, ele teve muitos compromissos, então realmente ele teve uma depressão após título, né? Então eu acho que esse ano ele está mais focado, ele não começou tão bem em Snapper Rocks, lá em Gold Coast, mas ele vai vir muito bem em Bells, então eu acredito que ele pode chegar lá disputando o título esse ano. Eu acho que ele tem chance de disputar o título. Ganhar qualquer um, se eu posso falar do Mick Fanning, pode falar do Kelly Slater, pode falar de qualquer um dos surfistas, falava, esse cara tem chance de ganhar esse ano, é só chance, é só especulação. A gente só vai ter uma noção real de quem vai disputar o título a partir da 7ª etapa. Quando terminar a 7ª etapa, aí a gente já, a 7ª ou 8ª etapa, aí a gente vai falar, bom, esses caras estão disputando o título. Antes disso é muito cedo para falar, porque muita coisa pode acontecer. Um 25º lugar prejudica muito, e uma vitória joga o cara lá para cima. Então é muito disputado. Eu acho que esse é o grande chamariz do surf, né, do Mundial de Surf, é que ele é um evento muito disputado, né? Um campeonato muito disputado ao longo do ano, e é muito difícil você prever. A não ser que alguém desponte e vença, vamos dizer, o Matt Wilkinson vença as próximas 4 etapas, 3 etapas, aí você fala, o cara o cara já é praticamente campeão. Pontos, né? Seriam 40 mil pontos, o cara tem 4 etapas, 40 mil pontos, aí realmente fica muito difícil de você não tirar o título do cara. Mas é muito difícil o cara ganhar 4 etapas seguidas, assim, é muito difícil. Tanto que ano passado o campeão ganhou 2 etapas, foi o Adriano de Souza, e o que mais ganhou foi o Felipe Toledo, que ganhou 3. No ano anterior também, quem ganhou, que foi o do Gabriel Medina, quem ganhou foi 3 etapas também. Então normalmente é isso, o campeão vai ganhar 3. Que realmente conseguiu ganhar 5, 6 etapas na mesma. E eu não me lembro quando, tem que até buscar para ver quando que foi o maior número de vitórias em etapas, né? Eu quero dizer que também ele sempre foi muito regular. Então por isso que ele ganhou muitos títulos, porque ele sempre avança quartas de final, semifinal e final. Sempre tá, né? Sempre tá lá, né? Ano passado que não, e eu acho que agora realmente o nível dele, eu acho que a idade está pesando um pouco e ele não está conseguindo acompanhar essa nova geração, porque também ele já tem mais de 40 anos. O problema, né? A prancha, ele não pode usar. Não, mas porque, não é só logo o futebol brasileiro vai começar a dar desculpa que a bola é redonda, por isso que ele não está conseguindo jogar bem. Ele realmente é a idade mesmo, e ele disse que assim, ele vai se manter, enquanto ele estiver no WCT, ele vai continuar. A partir do momento que ele sair do WCT, ele não vai disputar o WQS, tanto que ele nunca disputa etapas do WQS. Então a partir do momento que ele sair do WCT, aí eu acho que é a hora dele aposentar. Se ele ficar até os 56, então, se ele ficar no WCT... Vai ficando. E não é um esporte que te desgaste tanto. Né? Ele te desgasta na etapa. Talvez a mobilidade dele para algumas ondas já ficam limitadas. Mas mesmo assim, ele conseguiu ano passado manter e fazer uma boa que ficou entre os 10 primeiros. Né? Então realmente ele ainda tem surf para estar lá dentro. E para passar a experiência para os caras. E ele dá show, né? Um cara que chama público. Chama público. Então é interessante para o circuito também ele se manter lá. A gente está chegando no final do programa, Sérgio. Hoje foi só um intervalo. Foi. Bastante assunto, né? Na verdade, assim, foi pouco tema com bastante papo. Bom, a gente sempre fala, mas faz um tempo que a gente não fala. Também vocês podem acompanhar o Na Prancheta também na Rádio Mega Brasil, né? megabrasil.com.br/rádio, Rádio Mega Brasil Online. E a gente tem todas as terças-feiras, às 5 horas da tarde, com reprises às quartas e às quintas.
a gente tem o programa, a gente sempre escolhe um tema específico para falar na semana, e então é super interessante o nosso programa lá para quem quiser acompanhar. Né? Por exemplo, semana passada foi um tema sobre as Olimpíadas, né? Onde só você acredita que o Brasil vai receber e a gente vai ter agora 21 medalhas. Vamos ter agora as próximas semanas também mais algumas para completar, porque a gente não falou de todos os possíveis medalhistas. A gente falou de 7, né? Possibilidades de medalhas. Acho que um pouco mais, acho que foi um pouco mais. Mas a gente ainda tem que completar essa possibilidade de medalhas, então vamos, quem quiser acompanhar a gente, Rádio Mega Brasil. Né? Só falando em Olimpíadas para matar, lembrando que o Rio de Janeiro, o prefeito do Rio de Janeiro já avisou que não vai conseguir limpar a Baía de Guanabara e não vai gastar dinheiro com isso. Vai focar o dinheiro para terminar as obras. Então a gente já sabia que isso ia acontecer, né, gente? O Brasil sempre deixa tudo para a última hora e aí os recursos vão acabar vindo de lugares estranhos, lugares escuros. Bom, a gente está chegando ao final, Sérgio Bertarelli. Um abraço, gente. Até semana que vem. Gente, obrigado pela audiência e até semana que vem.